Olá, gente, bom dia de novo. Vamos para a nossa segunda partezinha da aula, tá? Essa semana vai ser só consumo de energia e magnetismo. Estou agora na página 244 do livro de vocês. É o capítulo 11, magnetismo, né? Óbvio. Vamos lá. Magnetismo e campo magnético. Assim como ocorreu com fenômenos elétricos, os primeiros estudos e observações sobre o magnetismo surgiram há muito tempo. Percebeu-se que um minério de ferro, que ficou conhecido como magnetita, é capaz de atrair outros metais. A relação entre esse minério e o âmbar foi inevitável. O âmbar foi da energia elétrica, não sei se vocês vão se lembrar. Pois, além de ambos serem materiais naturais, tinham a capacidade de atrair outros corpos. A diferença é que o âmbar necessitava de ser atritado para atrair pequenos corpos, enquanto o magnetita possui naturalmente a capacidade de atrair alguns metais. Vamos iniciar nosso estudo sobre o magnetismo analisando a situação abaixo. Tem a letra A, letra B e letra C. 1. Qual dos objetos provavelmente seria atraído pelo ímã na situação A? O clipe de metal, né? Não borracha. 2. O que aconteceria na situação B e na situação C? Na situação B, eles iriam se repelir, já que os lados iguais estão tentando se aproximar. Na situação C, os lados diferentes que estão tentando se aproximar vão se atrair, vão se juntar. Sublinhe agora tanto o primeiro, segundo e terceiro parágrafo até o final. Os ímãs são materiais com propriedades magnéticas, por isso têm a capacidade de atrair maior intensidade de corpos de ferro, níquel e cobalto em sua composição, além de atrair ou repelir outros ímãs. Isso a gente já conhece, né? A força que um ímã exerce sobre um corpo metálico ou de dois ímãs exerce sobre si, tanto na atração quanto na repulsão, é chamada de força magnética. Os ímãs formados naturalmente com magnetita são ímãs naturais, então os ímãs encontrados na natureza são chamados de ímãs naturais. Já os ímãs artificiais são fabricados quando alguns metais, em geral, que são atraídos mais intensamente por ímãs, passam por um processo de imantação para adquirir propriedades magnéticas permanentes. Então, ímãs naturais já são encontrados naturalmente na natureza. Ímãs artificiais, você precisa produzir esses ímãs, tá? Próxima página, 245. Imantar um corpo significa conferir a ele propriedades magnéticas, ou seja, magnetizá-lo. Existem alguns processos simples de imantação, como deixar um pedaço de ferro magnetizado próximo ao ímã durante certo tempo. Nesse caso, a interação entre dois metais faz com que o pedaço de ferro também possa atrair outros metais. Outro processo simples de imantação ocorre em atrair o ferro a um objeto metálico esfregando a mesma face do ímã no objeto sempre no mesmo sentido, como mostra nas setas da ilustração ao lado. Ele está imantando uma colher. Pegou uma colher e esfregou um ímã na colher. 3. O que acontecerá se a colher da ilustração ao lado for aproximada de um clipe metálico? Por quê? O clipe metálico vai ser atraído para a colher porque a colher foi imantada, tá? Mas essa imantação ela não dura muito tempo, ela dura só algum tempo. Depois a colher volta a ser a colher normal, sem força de atração nenhuma. Sublinha. Após certo tempo, a colher perde as propriedades magnéticas e não consegue mais atrair outros objetos. Alguns materiais, no entanto, conseguem manter essas propriedades por tempo determinado, formando ímãs artificiais permanentes. Um material magnetizado natural artificial sempre possuirá dois polos distintos, chamados polo norte N e polo sul S, independente do formato da peça e do processo de imantação que ele sofreu. A interação entre os polos dos ímãs pode ser verificada por algumas práticas simples, como nas situações B e C descritas na página anterior. Agora, observa aí abaixo. Tem os polos magnéticos se atraindo, o norte se atraindo com o sul e o sul se atraindo com o norte, e os polos se repelindo, o norte com o norte e o sul com o sul. Tá? 4. É possível montar um objeto deixando somente com um polo, norte ou sul? Por quê? Não, não é possível. Porque o material magnetizado sempre possuirá dois polos. Sempre. 5. O que ocorre se um dos ímãs da ilustração acima for quebrado exatamente no meio? Vai se obter dois ímãs diferentes, ambos com polo norte e sul, tá? Não tem como separar o polo de um ímã. 246. Sublinha. Se um ímã quebrar, cada parte resultante também terá polo norte e polo sul, pois não existem ímãs magnéticos isolados ou monopolos magnéticos na natureza. Veja o que ocorre abaixo. Tem aí um ímã maior, quebrou-se o ímã maior no meio, esse ímã maior gerou dois novos ímãs, ambos com polo norte, ambos com polo sul, nunca separados, tá? Se os pedaços de ímã forem novamente divididos, surgem novos ímãs com os dois polos característicos, sendo impossível obter monopolos magnéticos. Agora, analise outra situação. Antes de continuar,
Eu esqueci de falar, tá? O que está no slide é para ser copiado no caderno, organizem direitinho, não deem mole. Um ímã foi colocado sobre uma folha de papel, em seguida um pouco de limalha de ferro, limalha de ferro como se fosse essa areiazinha do lado, tá? Limalha de ferro foi espalhado sobre o papel, veja ao lado, foi isso que aconteceu. 6. Por que a limalha de ferro organizou dessa maneira? Porque ela se organizou seguindo o campo magnético gerado pelo ímã, tá? 7. Se a limalha de ferro fosse substituída por areia, o resultado seria o mesmo? Justifique sua resposta. Não seria o mesmo, porque a areia não sofre interação magnética com o ímã. A areia não se atrai nem se repele ao ímã, tá? Na situação acima, a limalha de ferro organizou-se dessa maneira porque interage magneticamente com o ímã, o que não ocorre com a areia, pois ela não possui propriedades magnéticas. Sublinha. Os ímãs produzem uma região de influência ao seu redor, chamada de campo magnético, responsável pela ação à distância. Vai sublinhar aí, tá? Por mais que não seja conectado no contato do ímã, às vezes ocorre a interação mesmo à distância, por causa do campo magnético. Quando a limalha de ferro foi distribuída próximo ao ímã, ela se organizou de acordo com as linhas do campo magnético, que representam a forma do campo magnético, conforme mostra a imagem ao lado. O ímã ele não precisa necessariamente encostar em algum corpo para poder sofrer sua influência. Ele pode sofrer a influência à distância por causa da força do campo magnético. Ok? Página 247. Vem aí magnetismo terrestre. E ele fala para fazer uma experiência. Não vamos fazer essa experiência, né? Vamos para baixo. Sublinha. A bússola é um instrumento de orientação composto de uma agulha magnetizada que gira livremente ao redor de um eixo central sobre uma superfície na qual estão marcados os pontos cardeais. Isso que significa a bússola. Pode para sublinhar. Por se tratar de uma agulha magnetizada, foi necessário realizar a imantação da agulha de costura da construção da bússola proposta acima. Isso ele falou na atividade. Ele fez uma bússola artesanal, fala? Não sei, fez uma bússola sem ser uma bússola. O funcionamento da bússola é possível por causa da interação do campo magnético da agulha magnetizada do campo e o campo magnético da Terra. Para quem não sabe, a Terra tem um campo magnético natural, que todos nós estamos inclusos nele e sofremos influência dele, tá? Próxima página. Há muito tempo é conhecido que a Terra possui propriedades magnéticas como se fosse um grande ímã. Entre os estudos dessas propriedades destaca-se a obra de Magnet, do médico físico inglês William Gilbert, publicada em 1600, na qual são apresentadas informações geradas sobre os ímãs e também sobre bússolas e sua utilização na base do campo magnético terrestre. Na atividade na página anterior, a montagem é composta pelo pedaço da cortiça e pela agulha move-se quando é colocada sobre a água, até atingir uma posição de equilíbrio, que corresponde a um eixo magnético da Terra. Quando se gira o prato, a agulha busca novamente uma nova posição. Isso ele está falando da experiência de antes. Mas pensa numa bússola. Se você girar a bússola, a agulha da bússola vai buscar uma nova posição e sempre vai se guiar apontando para o norte da Terra, tá? A agulha imantada se orienta em direção ao eixo magnético do planeta, como se este se aproxima do eixo norte-sul geográfico. A bússola pode ser usada como instrumento de localização. A ponta da agulha da bússola que tem um destaque na ponta para a região próxima ao norte geográfico do planeta. Então, olha para essa foto que está aí, do planeta, e esse ímã que está aí. O ímã, o polo sul do ímã vai apontar sempre para o polo norte geográfico da Terra, e o polo norte do ímã vai apontar sempre para o polo sul geográfico da Terra. É assim que se organiza. Por quê? O norte vai se atrair com o sul e o sul vai se atrair com o norte. O norte do ímã não poderia apontar para o norte geográfico da Terra porque pontos iguais se repelem. O norte se aponta para o sul porque pontos diferentes se atraem, ok? Magnetismo e orientação das aves. Sublinha. Em determinadas épocas do ano, alguns seres vivos migram de um local para o outro em busca de melhores condições de clima, disponibilidade de alimentos e locais de reprodução. Pode parar de sublinhar. Para se deslocar, os animais possuem um mecanismo de orientação, sem o qual eles poderiam se deslocar sem rumo. Esse mecanismo ainda é objeto de estudo de cientistas. Há estudos que mostram que as aves se orientam pelo campo magnético da Terra. Em um desses estudos, os ímãs foram colocados em pombos-correios em dias nublados e ensolarados,
e verificou-se que, nos dias ensolarados, as aves conseguiram se orientar normalmente, mas nos dias nublados elas ficaram desorientadas. Esse resultado mostrou que, em dias de céu limpo, os pombos-correios se orientavam pela posição do Sol, e em dias nublados eles usavam o campo magnético da Terra para se orientar, como mostra aí nessas duas fotos ao lado, tá? Como que ocorre a migração das aves. Página 249 vocês vão fazer para casa, 250 nós vamos continuar agora. Aí ele pede para fazer outra experiência. Essa experiência ele pega um prego, fio e uma pilha, enrola esse fio todo no prego e conecta na pilha. Isso que ele faz. Mas não vamos fazer essa experiência. Vamos passar para o texto embaixo. A atividade acima apresenta a construção de um eletroímã. Deixa eu mudar aqui para o eletroímã. Mudei, pronto. O eletroímã é um importante dispositivo baseado nos efeitos magnéticos da corrente elétrica. Os eletroímãs são utilizados em atividades que necessitam de propriedades magnéticas, como nas usinas elétricas, guindastes, companhias, disjuntores e alto-falantes. Na atividade acima, quando o circuito foi fechado, ou seja, juntou os dois fios na pilha, estabeleceu-se uma corrente elétrica no fio condutor, gerando um efeito magnético que causa a imantação do prego. Então, o prego ficou com propriedades magnéticas. As propriedades magnéticas adquiridas podem ser verificadas pela atração entre o prego e os clipes metálicos. Porém, essas propriedades desaparecem quando se cessa a corrente elétrica pelo fio. Então, o que ele fez? O prego ficou com propriedades magnéticas porque o fio passou corrente elétrica para ele. Então, se eu pegar esse prego e aproximar de objetos metálicos, como por exemplo clipe, ele vai atrair esse clipe, tá? Porém, se eu abrir esse circuito e tirar o fio do prego, o prego volta a ser um prego normal e perde todas as suas propriedades magnéticas. Página 251, para a gente terminar. Deixa eu ver aqui. Para a gente terminar. Por volta de 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, verificou que a agulha de uma bússola se movia e apontava para outra direção quando estava próxima de um fio condutor percorrido por corrente elétrica. Quando a ligação dos fios do gerador era invertida, a agulha se movia em sentido contrário, cessando a corrente elétrica, e a agulha da bússola voltava à posição inicial. O que ele quis dizer? Se passasse uma corrente elétrica pela bússola, ela ficava desorientada. Se tirasse a corrente elétrica da bússola, ela voltava ao seu normal. Sabendo que a agulha de uma bússola magnetizada se move por conta da interação de um campo magnético, no caso o campo magnético da Terra, a conclusão do cientista foi a de que o fio condutor percorrido por corrente elétrica gera um campo magnético ao seu redor, que interage com o campo magnético da agulha da bússola. Ou seja, o fio condutor gerou um outro campo magnético e forçou a bússola a se mover dentro desse campo magnético. Outros estudos foram feitos desenvolvendo a relação entre eletricidade e magnetismo, surgindo o eletromagnetismo. O campo magnético ao redor de um fio condutor percorrido por corrente elétrica também é apresentado por linhas, observe abaixo. O primeiro tem fio condutor percorrido por uma corrente elétrica contínua com sentido de baixo para cima, então está sendo de baixo para cima, vai sugerir um campo magnético. Agora, a corrente elétrica, ao contrário, de cima para baixo, sugere um outro campo magnético. É isso que aconteceu com o exemplo dele, tá? E embaixo agora, pode sublinhar o parágrafo todo. As linhas do campo magnético são fechadas e circulares, com o fio condutor no centro. A orientação das linhas foi convencionada de acordo com o sentido da corrente elétrica e, quanto maior a intensidade da corrente elétrica, mais intenso o campo magnético. Quanto maior for a corrente elétrica, mais forte o campo. Essa é outra vantagem da utilização do eletroímã, pois, além de ser um equipamento que adquire propriedades magnéticas apenas quando percorrido por corrente elétrica, ele permite controlar a intensidade do campo magnético gerado pela manipulação da intensidade da corrente elétrica estabelecida, o que não é possível com meios permanentes. Ou seja, eu posso regular a dosagem da corrente elétrica. Eu posso botar uma corrente elétrica maior, caso eu queira que seja um campo magnético mais forte. Eu posso diminuir a corrente elétrica, caso eu queira que o campo magnético seja mais fraco. Ok? Isso é um eletroímã. Daí, as próximas páginas falam sobre uma experiência de novo. Aí, 254, 255 vem sobre tecnologia e ímãs. É interessante vocês lerem, mas eu deixo como curiosidade.
256, 257, façam para casa que a gente corrige numa aula ao vivo, tá? Eu fico por aqui, termino a aula com 15 minutinhos certinho e tchau, tchau.